Queridos amigos e alunos, continuando aí o capítulo 5 do Código Penal, do lenocínio e do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. É importante dizer que nesta aula nós faremos aí os comentários ao artigo 230 e ao artigo 232A do Código Penal. Então vamos lá para os nossos comentários. A redação do artigo 230 é tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu por lei ou de outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a pena é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro tipo e meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Então nós estamos aí no artigo 230, tratando da figura do rufianismo, ou seja, daquela pessoa que tem ali algum proveito ou sustenta-se pela prática da prostituição alheia. Então esse aí é o conceito, Disse rufião é uma modalidade de lenocínio, que consiste em viver às custas da prostituição alheia. É a atividade exercida por aquele que explora prostitutas e, consequentemente, incentiva o comércio sexual. O termo equivalente é o cafetão ou caftem. A conduta, quando praticada sem violência, ameaça ou fraude, deveria ser penalmente relevante, mas detalhes aí dos quais nós temos que expor quando nós tratamos da prostituição, do lenocínio e tráfico de pessoas. Então fica aí essa questão bastante interessante. Lembrando que nós já traçamos aí a diferença entre rufião e proxeneta quando nós analisamos lá o artigo 229 do Código Penal. Então essa distinção já foi tratada na nossa aula anterior. Outros comentários que nos cabe aqui analisar é, na verdade, a análise do núcleo do tipo, ou seja, quando ali está escrito tirar proveito, o significado deste termo é extrair lucro, vantagem ou qualquer outro tipo de interesse. O objeto é o comércio habitual, não é esporádico, prestem aí atenção, comércio habitual do prazer sexual promovido por alguém, até porque nós já sabemos que a prostituição, mesmo que habitual, para quem se prostitui, não é um tipo penal. E aqui, para que o crime possa também acontecer, esse ato de tirar proveito tem que ser praticado também com a mesma habitualidade. Então fica aí essa consideração bastante importante quanto ao artigo 230 do Código Penal. As formas compostas do núcleo principal, ou seja, tirar proveito, são participando dos lucros, reservando para si ou para outro o ganho da prostituta, obtém-se para então a finalidade da sua atividade. Ou, também diz lá, fazendo-se sustentar. Então perceba, nós temos a questão principal, que é o tirar proveito ou fazer-se sustentar pela prática e, logicamente, da prostituição alheia. E não se demanda ainda que essa seja a única fonte de renda do sujeito ativo, mas é importante que esta fonte de renda seja uma fonte importante ali no seu sustento, na sua sobrevivência. E nós temos, nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que diz: o crime de rufianismo exige que o lucro do agente seja proveniente da prostituição alheia,
não bastando o lucro advindo da venda de bebidas ou de aluguel de alojamentos. Caso em que o lucro dos pacientes era oriundo do aluguel do quarto ou de vendas de bebidas alcoólicas aos clientes do estabelecimento comercial e não da prostituição alheia, razão pela qual não está configurado o crime de rufianismo, sendo atípica a conduta dos pacientes, devendo a ação penal ser trancada em relação a este fato. Então, olha aí, uma jurisprudência bastante interessante que fala aqui da inexistência da prática do rufianismo quando o proveito econômico se dá sobre outros aspectos, seja ali a venda de bebidas alcoólicas, seja o aluguel do alojamento, né? Quanto ao sujeito ativo e passivo deste crime, nós temos que qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo deste crime, né? Que é conhecido ali como rufião ou cafetão. Quanto ao sujeito passivo, somente pode ser aquele que pratica a prostituição. Secundariamente, é toda a coletividade, pois o delito é contra a moralidade sexual. Então vamos resumir aí. Quanto ao sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar este crime. Quanto ao sujeito passivo, somente aquelas pessoas que se prostituem, né? E logicamente aí a coletividade também é vítima da prática deste crime, levando-se em consideração que este também ofende a moralidade sexual. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade, a intenção, o desejo de quem pratica o crime, podemos aí concluir então que este é um crime doloso em relação ao rufião ou ao cafetão, né? Na qual não se pune, não exige-se ou não é um fato típico quando praticado culposamente. Então, neste caso, exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, né? Consistente na hábitos, ou seja, também aqui tem que ser um dolo habitual à prática desta conduta, né? Que é a vontade de praticar a conduta com habitualidade, como estilo de vida. Então fica aí essa consideração bastante interessante também, ou seja, além de ser um crime doloso, tem que ser um crime habitual, tem que ser praticado com habitualidade. Com relação à prostituição alheia, a prostituição, então, como nós já vimos, eu já até ressaltei aqui, é o comércio habitual do amor sexual, né, do ato sexual, do prazer sexual. Nota-se que o tipo penal ressaltou ser tal atividade de outra pessoa, que não o próprio agente, visto que a prostituição em si, no Brasil, não é considerada um ilícito penal. Até mesmo já vimos ali que existem projetos de lei e existem já estímulos ao reconhecimento da prostituição como uma profissão, possibilitando até mesmo um recolhimento ao INSS com relação à prostituição. Então fica aí também uma questão bastante interessante a se tratar deste tema, em que o rufião assim só age quando ele explora ou se faz sustentar da prostituição alheia, independentemente de agir com violência ou não. Quanto ao caráter, então, da habitualidade, nós temos que compreender que tirar proveito participando dos lucros ou tirar proveito fazendo-se sustentar são condutas nitidamente habituais, que implicam um conjunto isoladamente. O fato de uma pessoa tirar proveito dos lucros da prostituta uma vez é um fato atípico. Se não houver habitualidade, não há tipicidade. Então, caso isso ocorra apenas uma vez, nós estamos diante de um fato penalmente irrelevante. Uma outra questão importante é com relação a esse lucro direto. Exige-se, seja o ganho obtido, neste caso, diretamente auferido pela prostituição, e não do comércio paralelo de outros produtos, como bebidas, alojamentos, alimentos, dentre outros, como já dito aqui em relação à jurisprudência do Rio Grande do Sul. Um outro aspecto importante da qual aqui nos cabe uma análise é quanto à classificação deste crime. Trata-se então de um crime comum, de um crime material, visto que ele exige um resultado naturalístico.
pode ser praticado de qualquer forma, então ele é um crime de forma livre, é um crime comissivo ou comissivo por omissão, nos termos lá do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, é um crime habitual, modalidade específica de crime, cuja relevância penal somente se encontra analisando-se o conjunto de atos do agente. Não se focaliza uma ação isolada, pois a consumação é um todo indefinido que precisa ser provado no curso da investigação ou do processo. Então, cada caso deve ser analisado em minúcias para que se possa, então, ter o contexto da conduta típica do agente. É um crime unissubjetivo, plurissubsistente, de forma que ele, então, não admite tentativa. Nesse caso específico, ele não admite tentativa porque ou a pessoa habitualmente assim pratica nos termos ali das elementares do crime, em que ou a pessoa faz ou ela não faz. Né? Não tem como aqui nós visualizarmos esse crime de uma forma tentada, já que ele é um crime habitual. Um único ato não configura a prática do delito. Confronto com o favorecimento à prostituição. Né? Nós temos ainda aqui o rufianismo, por haver nítido interesse e intuito no lucro de ser mantido graças à prostituição alheia, absorve lá o crime de favorecimento nos termos do artigo 228. Então, o artigo 230 absorve o artigo 228, já que aquela é a conduta meio e esta é a conduta fim. Uma outra questão para nós analisarmos aí, já caminhando para o final da análise dos comentários do artigo 230, é com relação à figura qualificada por conta da vítima ou do agente, né? Na qual nós temos aí que o delito se torna mais grave quando a vítima tem menos de 14 anos, né? Perdão, tem mais de 14 anos e menos de 18 anos. Então, a forma qualificada é quando a vítima tem mais de 14 anos e menos de 18 anos, né? Uma nítida ascendência moral sobre o ofendido, pois há uma relação de confiança, respeito e temor reverencial como de regra, já que a conduta ela é praticada, né, pelo ascendente, padrasto ou madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima. Então, nessa questão, por haver essa ascendência entre o autor do fato e a vítima, torna-se então um crime mais grave. Cita-se ainda o garante, né, aquele que assumiu por lei ou de outra forma a obrigação de cuidado e vigilância sobre a vítima. Então percebam aí que essa figura qualificada leva em consideração a faixa etária da vítima, ou seja, menor de 18 e maior de 14, bem como também as características e qualidades especiais do autor do fato, por ser aquela pessoa que tem uma ascendência sobre a vítima. Uma outra questão bastante importante aqui é a figura qualificada analisada por meio empregado. Então, como é que a conduta foi devidamente praticada? Nós temos aí que trata-se de uma correta qualificadora, pois nitidamente, né, é ofensiva à liberdade sexual. Não há cabimento em se admitir que alguém tire proveito da prostituição alheia, empregando métodos violentos, ameaçadores, fraudulentos ou qualquer outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Por isso, a faixa de aplicação da pena é duplicada, reclusão de 2 a 8 anos. Além disso, cabe aqui nós dizermos que o legislador aplica o sistema de acumulação material, determinando que a aplicação concomitante à pena resultante do crime violento, né, e no caso, desse modo, se houver lesão ou morte, responderá o agente também pela lesão ou pelo homicídio. Então aí aplica-se o concurso material de penas e as penas serão somadas. Importante nós fazermos a menção, né, que com relação aos artigos 231, 231A e 232, esses artigos foram revogados, respectivamente, pelas leis 13.344 de 2016 e pela lei 12.015 de 2009. Diz aí, então,
o artigo 232-A, promoção de migração ilegal. Promover por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em território ou em país estrangeiro. Esta lei, essa alteração, né, esse artigo, na verdade, foi incluído aí pela Lei 13.445 de 2017. E a pena para essa conduta é a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem promove por qualquer meio com o fim de obter vantagem econômica a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3, né? Se, inciso 1º, o crime é cometido com violência ou se a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Parágrafo 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Então nós temos aí, né, para análise deste crime, inicialmente, a compreensão daquilo que significa promover. E promover significa impulsionar ou ser a causa de algo. O objeto, logicamente aí, né, já contido no caput do presente artigo, é a entrada de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Há o elemento normativo do tipo, ou seja, o termo ilegal. Então é importante aí que essa entrada ou essa saída sejam sempre, né, contrárias à legislação e aos procedimentos legais para tal ato. Então vale dizer, contra as regras do ordenamento jurídico brasileiro. Importante ainda que nós tenhamos aqui a concepção, né, de que alguém dá ensejo a que outrem saia ilegalmente do Brasil rumo ao exterior, seria a primeira conduta, ou proporcionando o ingresso ilegal de estrangeiro no Brasil, que seria a segunda conduta, então, o que pode, então, cometer o crime de promoção de migração ilegal, embora pareça um tipo misto alternativo por conta da partícula ou, o correto é visualizá-lo como cumulativo. Afinal, há duas condutas bem distintas: proporcionar a entrada ilegal de estrangeiro no Brasil e dar meio para ingresso de brasileiro de modo ilegal no território estrangeiro. Então fica aí essas considerações iniciais quanto ao artigo 232-A. Na sequência, nós temos aí então que compreender quem são os atores que vão praticar este crime. E nós temos aí que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo é o Estado e, eventualmente, a pessoa prejudicada. Então lembrem aí que o sujeito ativo é qualquer pessoa, enquanto o sujeito passivo, de forma primária e primordial, é o Estado ou qualquer pessoa que, eventualmente, possa sofrer algum tipo de prejuízo. Quanto à prática desta conduta, lá, em relação ao seu elemento subjetivo do tipo, é o dolo. Né? Não se pode aqui configurar a prática deste tipo de ilícito culposamente. Então, o elemento subjetivo do tipo aqui é específico e consistente na finalidade de obter também aqui uma vantagem econômica. Por quê? Porque a pessoa não estaria, em tese, agindo gratuitamente na prática dessas condutas. Quando nós, então, buscamos a classificação deste crime, nós temos que ele é um crime comum, ele é um crime formal, ou seja, aquele que não exige um resultado naturalístico para a configuração e consumação desta conduta, é um crime de forma livre, é um crime comissivo, aqui não existe a prática do comissivo por omissão, então não se aplica o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, é um crime instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente, que admite, então, tentativa. Né? Importante aí essas características de classificação do crime, para que nós possamos ter uma compreensão melhor quanto à sua estrutura, né, jurídica. Analisando ali o parágrafo 1º, é importante verificar igualmente que a saída do estrangeiro do Brasil para entrar ilegalmente em qualquer país estrangeiro, né, hipótese não abordada pela nova figura típica, que é a promoção de saída de brasileiro do exterior para ingresso ilegalmente no Brasil. Então essa situação
não despertou interesse, tendo em vista que o direito brasileiro de estar em seu território, se o fizer de maneira ilegal, né, deve se resolver no campo do ilícito administrativo. Não houve interesse também em cuidar penalmente da motivação do apátrida e do asilado. Então fica aí também essas considerações, né, que merecem melhor análise do nosso poder legislativo com relação a essas figuras típicas. Um outro aspecto importante é o sistema material de acumulação das penas, né, conforme nós vemos ali no parágrafo 3º do artigo 232-A, que estipula que a pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo de correspondentes às infrações conexas. Então aí, nessa situação, nós temos já a presença do concurso material de crimes, né? E as infrações conexas são as ligadas aos crimes decorrentes do uso de violência, bem como fatores de submissão das pessoas à condição desumana ou degradante. Com isso, findamos aí o capítulo 5 deste título, né? Próxima aula, iniciaremos o capítulo 6 do ultraje público ao pudor. Um forte abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.